começar. Olá, boa noite. São 19 horas em ponto e a gente está começando aqui a nossa live multiplataforma da CIPA Administradora, que é a nossa patrocinadora dessa live de muito conteúdo, sempre com os melhores especialistas, para a gente tirar aí as dúvidas dos nossos síndicos, da nossa audiência. E hoje a gente está aqui novamente com um tema que não sai da pauta, não tem jeito, que é retomada, reabertura das áreas comuns em condomínio, assembleia virtual, todos os desafios que os síndicos estão passando agora nesse momento, até porque o momento ainda é de muita atenção, né? A gente está vendo aí a curva dos números no Brasil que não cai, nos Estados Unidos também não. Infelizmente, todo cuidado é pouco, e o síndico tem uma responsabilidade muito grande nesse momento na tomada de decisão dele de abertura ou não das áreas. E hoje a gente está aqui, Luciana Maranhão, boa noite, já está aqui com a gente, comercial da CIPA. A gente está em 4 canais agora nesse momento, no YouTube da Expo Síndico, YouTube da CIPA Administração, Facebook do Café com Síndico e Facebook da Expo Síndico. Então, nossa audiência está aí toda compartilhada na nossa multiplataforma CIPA. E eu quero dar boa noite para o doutor André. Seja muito bem-vindo, doutor André. Quero que o senhor dê boas-vindas aí para a nossa audiência que está chegando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Boa noite, Gil. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Quero dar boa noite também para o Cláudio, que o meu boa noite para o Cláudio, na verdade, vai ser um boa noite já com uma primeira pergunta. O Cláudio é diretor de condomínios da CIPA, e eu acredito como está a vida dele nesse momento, né, que é o momento da gente... Eu sou condômina, né? E o Cláudio é um pouquinho mais que isso. Ele é diretor de condomínios de uma das maiores administradoras do país. Então, Cláudio, eu queria começar dando boa noite e te perguntando como é que você está administrando nesse momento essa reabertura das áreas, esse pedido dos condôminos, dos síndicos, como que a CIPA está trabalhando com a tecnologia, que eu acho que é uma grande aliada nesse momento, né? Boa noite a todos, boa noite, Gil, boa noite, doutor André. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui, principalmente falando de retomada, né? Eu acho que nós vamos falar de retomada durante um bom tempo, acho que nós vamos ter possibilidades aí de estar conversando e a cada momento será um momento, né? Será uma etapa diferente. Nós estamos aí vivendo essa fase 3, né? E hoje é fundamental, cada vez mais, que a gente busque o apoio tecnológico, porque eu acho que tem um tripé. Tem um tripé administrativo, que aí engloba tanta questão de gestão, seja da gestão administrativa, da gestão financeira, da gestão operacional do condomínio. Tem o tripé jurídico, que é fundamental, está aí o doutor André para poder, né? É fundamental estar sempre atento a tudo que está acontecendo e de que forma nos resguardarmos e sem poder estar sempre na linha, né, da lei ali. E tem o tripé tecnológico, que esse é fundamental. Ele já estava rondando e a gente não fazia uso. Hoje, é essencial. Então, no momento que a gente conversa e alguém diz assim, olha, só vai poder usar a churrasqueira, por exemplo, uma família por vez. E como é que você vai reservar essa churrasqueira se você não tiver tecnologia para que eu possa ter um controle seguro, esteja na palma da mão? Então, a CIPA vem investindo, né, cada vez mais, e hoje ela está pronta, totalmente pronta. Desde essa questão tecnológica de você fazer enquete com os moradores, de ter um mural de aviso para divulgar tudo que está sendo feito, conversar melhor com toda essa comunidade, reservar espaço. Então, a gente tem toda essa caminhada tecnológica voltada para este momento, ou seja, já estávamos nesse momento. E, principalmente agora, a questão da assembleia virtual. Eu acho que não tem que ser só assembleia virtual, tem que ser reuniões virtuais. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Vão ser reuniões de conselho, reuniões de moradores. Então, nós já estamos promovendo isso. E eu acho que esse caminho não tem mais volta, porque o core é muito maior, é muito melhor, é muito mais seguro, você está no conforto da sua casa.
não deixando de lado a importância do convívio, da convivência, só que nesse momento fica mais difícil, né? Então, eu acho que nesse momento a orientação tem que ser contínua, cada vez mais o síndico, nesse papel dele multidisciplinar, ele está atento, valorizado, cada vez se atualizando mais, e eu acho que nós estamos muito bem servidos aqui de síndicos, pelo menos no Rio de Janeiro. E a gente tem visto aí eles muito participantes, muito atentos, buscando informação, atuando. Nós conversamos com clientes nossos de tempos em tempos também, e vemos o quanto eles estão preparados, né? Enquanto eles são criativos também, porque a criatividade é fundamental nesse momento, né? Dentro dessa questão da criatividade, doutor André, agora eu vou passar a palavra para o senhor, para vocês iniciarem aí esse debate saudável e começarem a responder aí as perguntas que começam a chegar. Muita gente já na nossa live, que bom essa audiência crescendo aí a cada segundo. Eu queria perguntar para o senhor quais os principais desafios do síndico quando ele começa a decidir abrir algumas áreas do condomínio. Se a tecnologia é uma aliada dele, a sua posição, eu já sei a sua posição ao longo desses 2 meses que a gente vem discutindo, mas a gente precisa saber se houve alguma evolução, se teve alguma mudança aí em relação aos condomínios. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Já começo aí com uma pergunta que a gente já falou realmente nos outros encontros, mas que a gente reavalia a cada dia que passa, de acordo com as normas que vão surgindo e notícias a respeito da própria doença, né? Cumprimento todos aí, o doutor Jonildo que está aí, o Marcelo, cumprimentei ali no Facebook, todos que estão aqui, o meu irmão que sempre está aqui privilegiando também, agradeço aí a todos, a presença de todos. A responsabilidade do síndico, ela é complicada, já é complicada no normal, né? Independente do momento de pandemia. Nessa parte de abrir áreas comuns, como eu já falei diversas vezes, até para não ser repetitivo, a responsabilidade é muito grande, né? É muito grande, e muito embora não se consiga apurar se muito difícil de que algum condômino, algum morador, algum empregado consiga responsabilizar o condomínio por conta de alguma flexibilização pontual. E por que isso? Porque dificilmente ele vai conseguir comprovar o nexo de causalidade entre o ato de abrir determinada área comum e o dano, que é algum eventual contágio. Como que ele vai comprovar de que ele foi contaminado pela doença ali, naquela piscina, naquela academia? Muito difícil. Mas, por outro lado, existe um aumento, principalmente da parte trabalhista, de que você pode não estar praticando atos de forma a contribuir para um ambiente seguro, né? Inclusive, já fiz uma palestra com o meu sócio falando sobre isso, advogado trabalhista. A responsabilidade ela é grande nesse aspecto, de que você pode eventualmente contribuir para uma enfermidade ou até mesmo algum óbito. Mas, ao mesmo tempo, cabe ao condomínio definir se vai flexibilizar ou não. Ele mesmo é dono do seu próprio destino, no sentido de que, enquanto não existe uma norma do poder público proibindo especificamente alguma área, você pode abrir. E aí, como que você reduz sua responsabilidade? Eu vou pegar a cola aqui do Cláudio, que começou a falar da questão de reuniões virtuais e tudo mais, que é consulta a coletividade de alguma forma, tá? Enquetes, reuniões não substituem uma assembleia, mas servem para que você tenha algum elemento para tomar sua decisão, né? Se você faz uma enquete, usa um aplicativo e tem ali, você consegue ver a temperatura da coletividade, temperatura no sentido figurado, tá, amigos? Embora a gente tenha que ser bem claro nesse momento, porque em algumas situações a gente recomenda tirar a temperatura de quem entra e quem sai. Mas aqui eu quero dizer no sentido figurado, verificar o quanto que a coletividade quer ou não quer determinada abertura. Isso é importante e aplicativos ajudam isso. Mas, claro, não substitui uma assembleia que também deve ser feita da forma virtual, como a gente já falou, já fez live específica só de assembleia virtual, o Cláudio também deu a opinião dele e tudo mais. Então, esses são mecanismos que devem ser utilizados.
E na hora de flexibilizar, qual que vai ser o critério? E aí o critério, eu, advogado, falo menos, e quem tem que falar mais é quem administra, tá? E quem administra, claro, vai buscar referências que podem nortear essa decisão. E aí eu repito, como sempre repito aqui, a cartilha da ABAD do Secov, adiciono mais uma referência de peso, que é a cartilha que foi lançada semana passada, se não me engano, pelo Secov de São Paulo. Muito bom trabalho, um excelente trabalho, mais uma referência. Referência, amigos, não é imposição. Então vocês usam como um norte, e nessas reuniões virtuais, que vocês vão buscar as opiniões dos demais condôminos, passe isso, analise isso e repasse. Olha, eu vi aqui a cartilha que o Secov montou. Tá legal, achei isso aqui bom, isso aqui eu acho que já não é uma boa. E as próprias cartilhas deixam isso bem claro. Você, condomínio, avalie a sua realidade, né? E aí vai. As administradoras, aí a CIPA pode não fazer a propaganda dela mesmo, mas eu faço, né? Mas a CIPA, ela montou também um trabalhozinho. Eu sei que você é comedido, o Cláudio, mas aí eu faço por você. Não se preocupe, não. Mas, por exemplo, a CIPA, como outros administradores, montou uma cartilhazinha para os seus clientes, tá? Também usando como referências essas referências que eu estou passando, mas aí montou, fez assim, botou mastigadinho. Aquilo na minha posição? De forma alguma. Não, a administradora não manda em vocês, mas é para dar um no norte. O que mais falta para os síndicos hoje é o norte. Mas, independente dessa situação de insegurança, né? E a gente sabe, e aí ratifico as palavras do Cláudio, aqui no estado do Rio de Janeiro, temos síndicos muito bons mesmo, tá? Claro que não é a totalidade, mas frente a essa pandemia, diria que, de forma geral, tem enfrentado de forma boa, razoável. Alguns flexibilizam, outros não, mas todos tentam pensar no bem comum. E nisso, o Rio de Janeiro, de forma geral, estou generalizando, óbvio, não conheço todos os síndicos que existem, mas de forma geral, o estado do Rio de Janeiro tem sido bem privilegiado, né? São Paulo também tem outros bons sítios, como todos os outros estados, né? Mas aqui a gente fala da nossa realidade. A maior parte dos meus clientes com quem eu tenho contato estão no estado do Rio de Janeiro. E nisso a gente pode falar que realmente eles têm trabalhado e de forma exemplar, né, nesse momento complicado, tá? Eu aproveito a deixa até, doutor André, muito obrigado pela divulgação. E a nossa cartilha está assim, nas mídias sociais, também no nosso site, está disponível para todos, não só para os nossos clientes. E eu acho que esse trabalho ele é sempre contributório, né? Nós queremos agregar informações, consolidar cada vez mais informações e estar passando isso adiante. E se torna muito rico, porque nesse bate-papo, às vezes, tem ideias ou tem visões distintas, porque dentro da lei, dentro da prática da administração, você tem várias formas de cumprir aquele processo. Então, essa que é a grande diferença. Mesmo porque, como eu costumo dizer, né, em condomínio, as realidades podem, e tenha certeza, serão diferentes. Um condomínio de 4 unidades não é igual, num lado da calçada, a outro condomínio de 4 unidades do outro lado da calçada. Então, é fundamental que cada um olhe para o seu pedaço, entenda a sua dinâmica, a sua operação, mas não perca de vista todos aqueles conceitos que a gente prega muito, que é a questão da empatia, da razoabilidade, do melhor para a coletividade, mas sem perder o foco de quem é o representante legal, mesmo durante a pandemia, são vocês, síndicos. Então, não podemos esquecer isso. A responsabilidade é sua, está lá. Então, você não pode se furtar. Então, algumas decisões, elas podem ser pautadas, devem, na razoabilidade, na questão de momento, na questão da coletividade. Algumas podem ser muito bem vistas, outras nem tanto, mas é o seu papel. O seu papel é de decidir, quer dizer, é o papel do síndico, né? Então, nós não podemos perder isso. Agora, você tem que se valer de práticas. Eu acho que o mundo, a gente vive a era da comunicação, né? Então, a gente tem em mãos, com fácil acesso,
práticas e mais práticas e mais práticas, né? Temos visões também de quem está à nossa frente algumas semanas a título de pandemia, porque existem alguns mercados, alguns países que já passaram por essa fase que nós vivemos, né? E aí, como é que eles passaram por essa fase? Então, a gente estimula isso também, dá uma pesquisada, procura saber como é que está sendo feito, o que está passando lá. Então, isso é fundamental. A gente já tem alguém que está um pouco mais à frente. A gente tem esse fuso horário da pandemia, né, digamos assim. Mas foi mexido no nosso queijo. Então, a gente tem que sair daí melhor, aproveitar essa oportunidade para se transformar, né? Mais uma vez, ter um olhar diferente, se questionar, né? Sair da normose, né? Se questiona por que eu fazia assim, por que eu tenho que fazer assim, e você vai ter gratas surpresas. Nós, na CIPA, estamos tendo gratas surpresas com todo esse momento nosso de revisão de processo, de refinamento, de olhar tecnológico, que forma a gente pode ajudar nesse processo, ganhar um dinamismo maior. Então, os processos que eram, já está dito, eram. Hoje pode ser diferente. Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade, uma pergunta da Cristina. Você, como a CIPA, como uma grande administradora, deve ter aí um portfólio bem diversificado. E a Cristina está posicionando aqui que ela é síndica de um condomínio que tem muitos idosos, que o uso da tecnologia é uma resistência. Inclusive, ela relata aqui que o grupo de WhatsApp só teve 1/3 de adesão. Então, você deve ter experiências assim também de condomínios onde o público se adapta e onde o público não se adapta. Se você puder compartilhar sua experiência e também oferecer para ela uma luz aí, como é que ela conduz nesse caso, né? Claro. Eu acho que tudo é a prática, é o treino, é o apoio. Então, eu vejo que uma coisa que tem que estar na nossa mente é, no momento que alguém tem um celular na mão e ele deixou de ser um celular e virou um smartphone, ou seja, ele além de um celular é um smartphone, você começa a ter tecnologia na palma da mão. E às vezes um simples clique, porque aquela pessoa que sabia teclar para ligar para alguém, né, que antigamente você não teclava, né, naquela época lá, o doutor André deve lembrar disso, eu li muito sobre isso, você discava assim, né, antigamente, quer dizer, então, eu não tenho isso na mente, mas eu sei que era assim. Então, a gente tem uma noção de como é que... E as pessoas vão se adequando gradativamente. Então, no momento que você cria com facilidade ou cria canais para que possa... Então, por exemplo, se eu coloco um totem no meu condomínio lá e que eu tenha tecnologia para quem quiser acessar ou quiser tirar, olhar o seu boleto ou receber ele por e-mail, tem alguém lá, o porteiro, alguém pode fazer, encaminhar. Então, você tem várias situações. Eu posso treinar a pessoa, a senhora tem internet em casa, ou seu neto tem, seu filho tem. Então, começa a estimular. E, é claro, os dois lados vão andar em paralelo. Ninguém está falando de descontinuar. Nós estamos falando que é um momento, que é uma oportunidade para reflexão e experimentar. E as pessoas vão experimentando gradativamente e vão percebendo isso. E vão percebendo. Eu tenho um grupo de amigos também que já tem uma certa idade e eles começaram com o WhatsApp e já estão fazendo reuniões através de plataforma de streaming. Todos se vendo. A primeira vez foi fácil? Claro que não. Onde é que eu clico? Aí, na hora de tirar o som, acabava desligando, aí alguém explicava, ligava de novo. E as pessoas têm essa capacidade de aprendizado, né? O próprio governo federal, ele está usando muito da tecnologia para conceder benefícios, para acesso, e as pessoas estão aprendendo. Eu acho que é um caminhar. Mas a dica é: treina, estimula, não desista, mas dê opções. É claro que tem que continuar existindo opções. Doutor André, fala um pouquinho para a nossa audiência, que tem audiência do Brasil todo, né? Tem gente aqui de Curitiba, já estou vendo gente de Minas. Acho que, apesar de a gente estar muito focado no Rio, a fase que a gente está agora no Rio de Janeiro é uma fase que ela já permite a abertura de áreas, né? É uma fase que a gente já começa a ter essa
essas regras de ouro um pouco mais evoluídas. Se o senhor puder falar um pouco para a gente, quais são os riscos desse momento, o que o senhor está percebendo, como o senhor está sentindo isso aí no mercado com os seus clientes, se tiver algum caso aí desses últimos dias, que o senhor possa compartilhar com a gente, inclusive o senhor teve uma causa que o senhor teve vitória, que eu acho que é bem interessante até para outros estados ouvirem, então, se o senhor puder compartilhar com a gente aí como é que está, porque já está virando questão jurídica, né? A pandemia já está virando questão jurídica. Condomínio assim, já é um cenário de conflito frequente, e no momento de pandemia, infelizmente, essa parte, os condomínios se mantêm fiéis, né, em relação a ter o conflito. E basicamente o que acontece é o seguinte, as cidades estão se flexibilizando pela questão econômica, né? Precisa ter atividade econômica, porque depois de quase 3 meses de isolamento social, mesmo que não tenha sido uma quarentena, nem de longe a gente chegou numa quarentena, a gente teve lockdowns pontuais, agora tem essa flexibilização por conta da atividade econômica. O que existe ainda é o seguinte, o condomínio ainda, salvo se a sua cidade tiver alguma norma específica, o condomínio ele pode restringir ou flexibilizar conforme critério dele. Isso faz com que, por isso que a primeira pergunta foi a questão da responsabilidade, é porque é com você. A responsabilidade é do gestor condominial. Né? Já não é fácil a sua vida, agora em pandemia também não é. Né? Por isso que se alguém tomar consciência do nível de responsabilidade, sinceramente não seria síndico. Se você tomar ciência disso, sinceramente, não seria. Eu não sou, Cláudio é um corajoso, né? A Cipa eu acho que tem um serviço de síndica. A minha noiva, inclusive, estava aqui, ela é síndica, eu não sou de jeito nenhum, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas precisamos de pessoas que façam esse trabalho. Então, agradeço a minha noiva, agradeço o Cláudio, agradeço a todos vocês que são corajosos e me permitem ficar em casa com tranquilidade. Mas isso gera realmente um desafio grande de você ficar sempre antenado nas normas específicas do seu local. E o que nós temos hoje é uma divergência muito grande entre o que vale mais, município, Estado ou União. Tá? O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou que prevalece o menor para o maior, ou seja, o município, depois o Estado e depois a União. Tem que prevalecer o interesse local. Agora, o problema é como que eu interpreto o interesse local. Né? Hoje eu estava discutindo a questão, um prefeito abre as academias e um governador manda fechar. O que prevalece? O interesse local, logo é o município. Tá, academia. Mas eu posso, de alguma forma, prejudicar o interesse de outro município? Porque muitas vezes uma autorização que você dá no seu município afeta o outro. Vou dar o exemplo que aconteceu na cidade de São Paulo há várias semanas, quando a capital colocou o feriado. Criou o feriado. O que aconteceu? Fila de carros para Santos. Porque as pessoas foram passear no feriado. É feriado fake, amigos. Era feriado só para segurar concentração. Não era feriado tire férias. Então, olha, foi um ato local, de acordo com o interesse local, mas que afetou claramente o outro. Isso gera interpretação jurídica. A parte boa disso que eu estou falando, boa em termos, é que frequentemente essa colisão de normas não afeta o condomínio. Por quê? Porque na grande maioria das normas que existem, e aí citando algumas aqui do Rio de Janeiro, não é impositiva, ela é recomendativa. Não sei se eu falei até a palavra certa. Ela recomenda. O que por exemplo, a Lei 8836, que eu chamo de Lei Itagiba, Lei Nazaré, feita aqui, é um anteprojeto de lei que o Sérgio Itagiba montou. Ela recomenda, ela autoriza, mas quem decide é o síndico. Então isso aumenta muito a responsabilidade dele, mas ao mesmo tempo faz com que você possa viver, na medida do possível, no seu mundo próprio. O que acontece lá fora, você, síndico, consultando a Assembleia, quando for possível,
você define o seu destino dentro do condomínio. Por óbvio que tem limite, claro, eu não posso impedir o direito de ir e vir da pessoa, questões assim, né? Mas posso obrigar a usar máscaras, mesmo quando eu não tenho ato do poder público me dando essa autorização. Eu posso fechar áreas comuns. Ah, mas abrir nas academias. Lá fora. Dentro do condomínio, manda o condomínio. Tá? E isso, principalmente o residencial. Se for não residencial, aí já é diferente. Porque o não residencial ele serve para atividade econômica. Se você proíbe, você está lesando o direito constitucional. Então aí não. Mas num residencial, em que a academia não é a sua unidade autônoma, ela é uma parte, mas não é a sua unidade, aí sim você pode. E aí isso obriga realmente a gente estar sempre atento, porque pode vir uma norma. E aí, fechando, já, perdão, tá devagar demais, porque as questões também são meio complicadas, eu não consigo, às vezes, falar em 30 segundos, né? Mas o complemento é o seguinte: quando a presidência da República veta determinado artigo, o impacto é mais moral do que jurídico. Por quê? Na Lei 14.010, que a presidência da República vetou aqueles poderes do síndico fechar áreas comuns, deu até a opinião dele mesmo, pessoal dele, que é respeitável, lógico, a opinião dele. Qual que é o efeito jurídico disso? Nenhum. Por quê? A interpretação já era aquela. A lei, ela colocaria só para ratificar, dar mais segurança. Mesma coisa com o veto que aconteceu na questão de fornecimento de máscara para determinadas atividades econômicas, empregados, determinados empregados. Ah, quando ele vetou, então agora está liberado, não pode usar máscara? Não é isso. Ele simplesmente não criou mais uma norma obrigando, mas existem outras, a própria CLT, que exige. Então, tem outras questões que, se você olha só para a notícia do jornal, às vezes você tem uma interpretação equivocada, tá? Não estou dizendo que o jornal está errado, mas a forma como se passa, as questões jurídicas são muito complexas, cabem muitas interpretações. E aí nisso que precisa realmente, aí o advogado trabalha redobrado. Por quê? Quando tem uma notícia, a pessoa fala, agora está liberado. Agora está liberada a máscara. Não é isso que o presidente falou. O presidente não falou isso. Pelo amor de Deus, tá? Aí envolve, claro, às vezes a questão política, né? Ah, você está falando contra o Bolsonaro ou a favor dele? Não, não é isso. É interpretar a norma jurídica de forma imparcial, independente de quem está emitindo a opinião e tudo mais. E aí, avançando, tá? Mas continue nessa linha, prestando atenção e busque o parecer do advogado para ver. Agora é obrigatório? Agora não pode? Agora flexibilizou? Tá? Mas, via de regra, geralmente o condomínio ele está por si só, ele é independente, e aí a importância de tudo que a gente está falando. Aproveitando, André, até complementando, né? Ele liberou a máscara, que seja. E aí, naquele exemplo do condomínio que foi dado antes pela participante, que ela colocou que, mas o meu condomínio tem muitos idosos. Então, como é que eu faço? Foi liberada, só que aqui eu tenho muitos idosos e eu fiz uma análise, eu tenho 5% de pessoas que estão contaminadas. Então, aqui eu vou continuar usando máscara. Por isso que essa análise de criticidade é fundamental, porque é diferente, as realidades são diferentes. Então, acho que a primeira coisa do síndico é entender meu público, como é? Meu público é mais idoso, então ele é muito mais vulnerável. Ele está circulando porque eu posso ter um público no condomínio que eles são aposentados, eles estão dentro de casa, as pessoas estão só fazendo as entregas, então eu vou ter um impacto maior de entregas. Eu vou tomar conta da segurança. Então essa parte minha toda de sanitização, de circulação de áreas, eu vou revê-la. Eu vou criar horário específico, eu vou trabalhar a circulação do elevador, a comunicação, a sinalização é fundamental, eu acho que tem que ser recorrente. Lembrando de tudo, olha, cuidado, porque, infelizmente, ainda tem pessoas se valendo desse momento, aproveitando brechas para fazer o mal. Infelizmente, a gente sabe. Então, está muito mais vulnerável. O número de entregas aumentaram, as operações via web aumentaram, então o risco de fraude também aumenta. Então, a gente tem que estar muito atento, muito criterioso em tudo que faz. Então,
é fundamental que você tenha essa análise de criticidade do seu condomínio para poder tomar a sua decisão com base em tudo que você está ouvindo. Então, esse é o ponto que eu acho que é um ponto principal. E queria aproveitar também e parabenizar e dizer todas essas pessoas que trabalham ali nas administradoras, atrás da mesa, um telefone, que são os seus consultores, assessores, né, o gerente de conta, parabenizar eles também por esse momento e dizer o quão importante é esse momento, você para o síndico, para o condomínio, porque você está ali com um conhecimento de ouvir o dia inteiro situações, hipóteses, ideias. Então, você começa a criar uma base de informação muito importante que você pode estar ajudando ao seu cliente. Então, e eu sei que estão ajudando também. Então, vamos lembrar de vocês e parabenizá-los também por todo esse trabalho, além dos síndicos e síndicos profissionais, também os consultores, que nesse momento eles estão procurando manter atualizados, estudando e dando orientação aos seus clientes. É fundamental. Essa preparação também da equipe dentro das administradoras, doutor André, isso também é um ponto de atenção, né? Tanto para as administradoras, acho também para os síndicos, né? Que é como você lida com as situações e como você responde aos problemas nesse momento onde os nervos estão mais à flor da pele, as pessoas passando por situações complicadas, né? Como é que está essa questão da convivência, da legislação nesse momento de pandemia? O que o senhor tem visto? Assim, o bom é que o que a gente vê na maioria, pelo menos os administradores que têm contato, é um profissionalismo muito grande, né? Porque a administradora já está acostumada a nível de, às vezes, até de violência de determinados condôminos. Sabe lidar com isso, assim, na medida do possível, que ninguém tem sangue de barata, né? Mas consegue absorver isso e reagir de forma profissional, da melhor forma possível, né? Tentando. E esse momento de pandemia é isso, né? Você vê que a diferença das administradoras mais preparadas nesse atendimento, que, olha, agora tudo home office. Opa, um sistema ou outro não estava preparado. O condômino te cobrando, nervoso. Ele já está nervoso no normal. Agora, em pandemia, mais ainda. Aí você, com sangue frio, responde, em vez de xingar o cliente, que às vezes, sem dúvida, dá vontade. Eu sei que eu tenho vontade, mas nós somos humanos, mas não dá, senão você vai piorar mais. Em vez de você ajudar na solução, você vai piorar. Serve para a gente, nós advogados, serve para o Cláudio, o administrador, todos. E aí lidando isso com cautela, né? Para não deixar ainda mais, mais animosidade, ainda mais desgaste, porque o condomínio não precisa disso. O condomínio já tem problema suficiente de inadimplência, medo de contágio, assembleia virtual. É muito problema para ter ainda briga com a administradora. Então, aí a administradora vai, absorve, aí internamente você faz treinamento, veja as empresas fazendo treinamento de negociação, de mediação, não é aquela mediação pré-processual, mediação judicial, não, é mediação no tom de voz, na conversa, porque a administradora está sempre mediando, ela não está tomando partido, ela pega a demanda do condômino, fala com o síndico, ela concorda com o síndico, com o condômino, ela tem que cumprir o papel dela, e aí naquilo, aí realmente é uma posição muito complicada, e aí tem que lidar isso com cuidado. Se a administradora ainda é síndica, redobrado, triplicado, aumenta em 10 vezes isso que eu falei. Aumenta em 10 vezes. Porque além da responsabilidade jurídica, a pressão é muito maior. A pressão é muito maior. Por isso que tem administradores que nem oferecem serviço de síndico profissional. Nem oferece. Que respeito ao posicionamento, porque você oferece aquilo que você pode. E aí nisso, pegando aqui os comentários da Micheline, agradeço a gente palavras aqui da Micheline, ela comentou que na questão da responsabilidade, quando eu falei de valor, né, a responsabilidade não vale o quanto pesa, quando a gente fala de síndico. Eu vou dizer que, às vezes, para a administradora também. Tá? Assim, o valor que se paga para uma administradora, o valor que se paga para um síndico, principalmente, pela média que eu tenho visto, é muito pouco perto da responsabilidade.
É muito pouco. E aí nisso, assim, sei que é o padrão de mercado, termina o síndico querendo até cobrar mais, mas não tem espaço, tem outras situações. Mas a verdade é que isso é complicado. Imagina você ter que trabalhar todo dia com esse assunto, onde todo dia, e quanto maior a administradora, mais condomínio você tiver, imagina a pressão que você sofre todos os dias por causa disso. Imagina, tá? Se quem não trabalha nisso não sabe, só consegue imaginar. Só consegue imaginar. Porque a minha vontade quanto condômino, eu tenho algum problema, eu já ligo logo para a administradora, resolve aí, quero que resolva em 5 minutos. Né? Quando não resolve em 5 minutos, já penso, que incompetência, que absurdo, não tem, ó, falta de organização. As coisas não são tão fáceis assim. Mas nesse momento de pandemia, é prova de qualidade de vocês. Esse é o momento para vocês mostrarem a qualidade de vocês. Nessa parte de atendimento, fugindo um pouquinho da questão de atendimento, dessa parte nervosa, mas que termina sendo um atendimento complicado também, que é tudo que se refere à prestação de contas. Né? Muitas empresas, nesse momento, não conseguem fazer a prestação de contas digital. E até mesmo fazendo de forma física, entrega, está sofrendo com prazo, dificuldade de fazer, né, uma entrega via malote, aquilo que é o normal, mas que, por conta de redução de efetivo, dificuldade de locomoção, você naturalmente tem, né, nesse momento. Essa é a hora de plano B, essa hora que vocês teriam que ter pensado, logo no início da pandemia, mas antes não, ninguém tinha plano para a pandemia. Mas assim que iniciou a pandemia, já pensar em planos de contingência, vendo que o plano de contingência não funcionou, muda esse plano, porque a responsabilidade jurídica continua a mesma. Não tem essa mudança de que vocês estão liberados de cumprir os seus contratos, agora podem tratar mal os clientes, agora podem descumprir prazos porque estamos em pandemia. Não tem isso não, amigos. Tem até uma interpretação jurídica um pouco mais favorável a pontuais inadimplementos, porque é perfeitamente possível você não conseguir fazer agora uma reunião presencial, por exemplo. Né? Às vezes você oferece, eu atendo presencialmente o meu cliente. Isso eu falei, chega a dar uma palestra a respeito disso. A administradora, muitos clientes exigem isso. Eu quero um atendimento pessoal. Ele fecha com a administradora para ter um atendimento pessoal. Isso às vezes é critério para distinguir. Não contratei a outra você, mas porque você é mais perto e eu posso ir. Né? E aí agora ele poderia alegar, olha, eu quero um desconto porque você não está conseguindo me atender presencialmente. Esse é o tipo de descumprimento que no momento é inexequível. Não cabe essa avaliação, essa redução. Então, em alguns momentos que você tem que estar preparado, tem que continuar atendendo, executando seu contrato. Agora, tem algumas exceções que não. Tem algumas exceções que podem ser avaliadas, que aí pedimos a... Eu tenho mais clientes condomínios do que administradores. E aí o condomínio já quer processar a administradora. Não, vai com calma. O que ela está descumprindo? Vai com calma. Pode ser um caso mais grave, que nada para evitar, mas isso, atrasou uma ou outra correspondência. Isso, se só atrasou a correspondência, está ótimo nesse momento de pandemia. Diga, Cláudio. Não está fácil mesmo, né? Administrar nesse momento não está fácil para ninguém. Nós temos aí uma média de 55 mil documentos processados por mês. Então, um volume muito alto. Temos trabalhado remotamente, ou seja, todo o nosso time de assessores, de consultores, eles estão trabalhando de forma remota, ou seja, com todo o sistema que eles tinham dentro da empresa, estão dentro da casa dele, então cada residência lá está sendo transformada no seu escritório. Então, nós ganhamos várias filiais. Em breve também vamos fazer um teaser, nós estamos aí com um espaço de cowork a partir de agosto. Nós vamos estar lançando um espaço de cowork para todos os nossos clientes, então você vai ter um ambiente numa região muito legal, que você vai poder estar indo, utilizar a internet, sentar lá, marcar de repente uma reunião com algum fornecedor e tudo mais. Então, eu acredito que mais para frente a gente já abra direto, mas vocês já estão aí em primeira mão, tendo essa noção que nós vamos estar caminhando muito nesse sentido, né? Uma loja conceito da CIPA,
em outro local também, para que a gente possa estar dinamizando esse conceito de coworking, né? De distribuir espaço, né? Vamos compartilhar espaço, principalmente para os síndicos que estão na rua, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Às vezes precisa de um ponto de apoio para ficar, precisa de um ponto de apoio para sentar, terminar um relatório, mandar um e-mail, fazer alguma coisa. Então, nós estamos caminhando nesse sentido também. É fundamental também a gente comentar um pouco sobre o gestor condomínio. O que é o gestor condomínio? O gestor condomínio é um sistema nosso que nós lançamos, já está disponível para o mercado, até para o pessoal que tiver interesse, depois acesse o nosso site, conheça mais. Foi o que você falou, plano de contingência. Imagina, eu tenho uma lista de tarefas, eu consigo delegar essas tarefas ao porteiro, ao faxineiro, ao supervisor, consigo acompanhar todas essas tarefas, se elas estão sendo realizadas, eu consigo acompanhar as compras, eu consigo acompanhar o estoque do condomínio, eu consigo fazer as vistorias nos locais com foto, sabendo o que está conforme e não conforme. O que está não conforme automaticamente abre uma ordem de serviço para aquele da manutenção possa executar a ordem de serviço e você acompanha a ordem de serviço. Você tem todo o inventário patrimonial, principalmente dos grandes condomínios, e tudo isso na palma da mão. Então, nós já estávamos com esse produto no forno, aceleramos isso, porque entendemos que esse momento é muito propício. E aliado a tudo isso, quem é cliente já tem segunda via de boleto, mural de aviso, reserva de espaço, enquete, a questão da assembleia virtual. Então, eu acho que tem que estar olhando para isso, tem que quebrar esse paradigma, tem que experimentar. Tem dúvida, liga para a administradora, seja CIPA, eu ligo meus clientes, até agradeço os clientes que estão presentes, tem alguns clientes que vêm sempre, a nossa síndica querida Clarice também, eu não quero falar o nome de síndico, pode ter mais algum que eu não tenha visto, mas ela está sempre presente, né? Então é importante registrar, todo o time da CIPA também, e eu acho que isso que a gente tem que começar a fazer, experimentar. Então, não, eu vou mexer naquilo, eu sempre fui por aquele caminho, experimenta. Você pode ter uma grata surpresa, e essa surpresa é sem volta. Porque eu tenho certeza que depois que você experimenta ter tudo na palma da mão, a um clique observar, pronto. Aí você bebeu dessa cachaça, aí quebrou o paradigma e vai seguir. Então, é isso que a gente tem que experimentar. Vamos experimentar, é um convite a experimentar. Experimente a tecnologia, usa. E ninguém está dizendo que tem que ser uma ou outra. Você pode caminhar em paralelo. E mais à frente você vai pensar, poxa, é muito melhor estar aqui. E é muito mais sustentável. Volto a dizer, a gente olha para o céu, não é o mesmo. Não é verdade? Você olha para o lado, você vê muito mais pássaros, você percebe que o ambiente está diferente. Muito diferente. Muito diferente. Então, a natureza deu uma resposta para a gente também nesse sentido. Então, vamos olhar para isso, para que a gente possa ser mais sustentável também e muito mais dinâmico. E com o objetivo de quê? Ter mais tempo para as relações sociais. Não é para ficar preso ao telefone, é ter tempo para conversar, dialogar, se abraçar. Não agora, mas você, sabe, vamos estabelecer isso, porque a gente começa a perceber também que a tecnologia, está todo mundo sentado numa mesa, cada um no celular, e fica parecendo que eles estão conversando com outras pessoas. Né? Quando você vai perguntar, não, eles estão conversando entre eles, na mesma mesa. Então, a gente tem que ter atenção para isso também. Então, é um alerta para a gente ter atenção e saber como utilizar essa tecnologia. Mas, olha, a gente aprendeu bastante, os síndicos estão prontos, estão vivendo a cada dia, mas estão bem organizados, estruturados, mostraram competência, as administradoras também se reinventaram, os próprios consultores também se reinventaram, os assessores, os advogados, né? Acho que todos nós não vamos caminhando nesse sentido, mas sempre com aquela dica: olhe para o seu condomínio, faça uma análise de criticidade, analise o perfil do seu condomínio e pegue experiências de outros, mas olhe, porque o seu condomínio ele tem sempre a particularidade que é dele. E aí você tem que ter essa habilidade para saber dosar o tom. Um condomínio amarelo claro, outro condomínio amarelo escuro. É nesse sentido. Nossa, é muito bacana ver a evolução aqui das nossas lives, né? A gente começou falando muito do problema e hoje a gente já está aqui discutindo várias soluções, né? Várias tomadas de decisão aí nesse plano de contingência, e eu acho que
esse olhar para frente é o que vai mover a gente agora, né? Parabéns aí para a Cipa por essa ideia do coworking, achei incrível. Isso vai ajudar muito aí aos síndicos, né? Nossa principal audiência. Eu quero passar agora a palavra para o doutor André, para ele fazer suas considerações aí em relação ao plano de contingência, a evolução, a olhar para frente. Passar a palavra para o Cláudio Afonso, para a gente começar já um movimento aqui. Se tiverem perguntas, mandem suas perguntas, que a gente já está a caminho aqui perto de encerrar essa live de hoje. Bom, eu agradeço novamente, né, o convite, eu agradeço aqui a todos que participaram, né, respondo uma última pergunta a respeito você complementando, o Cláudio já chegou a falar, a parte que o Gustavo aqui perguntou, sobre 1/3 de condôminos são idosos, né, quer dizer, 1/3 nem aderiu ao WhatsApp, né, campanha que eles tentaram fazer, por isso que tem que ter muito cuidado na hora de fazer uma assembleia virtual e você não criar, perdão da palavra, um apartheid dentro do seu condomínio. Isso você tem que ter cautela com todos, tá? Fazendo uma mini propaganda aqui, mas aí eu posso fazer essa propaganda porque é curso, não é advocacia. A ABAD vai dar um curso sobre assembleias virtuais, né? Cláudio Afonso também é professor da ABAD, vou falar de gestão financeira, e eu vou falar sobre assembleias virtuais. E ali eu vou falar sobre os diversos sistemas que estão no mercado. O tempo não me permite que eu fale de todos os sistemas possíveis, mas algumas cautelas para a gente poder implementar essa assembleia emergencialmente, só nesse momento, mas, como o Cláudio falou, se for um negócio que vocês gostarem, por que não incorporarem isso, internalizarem isso no condomínio e usar para sempre, amigos? Tecnologia, assim que vocês veem como que isso é maravilhoso, de início você torce o nariz, porque, poxa, tem que ver isso, está funcionando, por que tem que fazer novo? Mudança, a gente sempre reage, amigos. Ninguém gosta de mudança, ninguém gosta. Todo mundo faz as mesmas coisas. Mas quando você faz a mudança, você ousa um pouquinho e vê com a segurança jurídica, tá? E tanto que o curso é praticamente isso que a gente vai falar, segurança jurídica. Eu não sou mestre de tecnologia de informação. Meu irmão é até formado em ciência da computação. Eu não. Não. Eu uso a ferramenta. Eu uso a ferramenta. Agora, essa ferramenta me atende? Ela gera insegurança jurídica? É isso que a gente vai falar. Para a gente poder viabilizar, sim, a participação dessas pessoas que não querem tecnologia. Ou aquelas, será que elas podem ser obrigadas? Em algumas situações, a gente vai discutir, tá? Então, isso a gente tem que ir avançando. E essa questão de flexibilização, de reabertura, amigos, não tenho dúvida, nós vamos ficar nessa situação um bom tempo, enquanto não tiver uma vacina erradicando essa doença. O que vocês precisam é gestão disso. Vocês vão gerenciar esse estado de calamidade, né? Então, a todo dia vocês vão ficar olhando o que presidente, governador, prefeito falam, o que entidades que são formadores de opinião falam, o que a sua administradora fala, o que o seu advogado fala, o que o seu engenheiro, arquiteto fala, aquilo que afeta a parte de obras. Então, você vai consultar essas pessoas para tomar o rumo adequado. Ou seja, não é nada diferente do que o momento fora da pandemia. A diferença é que agora, na pandemia, eu tenho o Covid. E aí o Covid tem algumas coisas que eu não precisaria me preocupar em outro momento, né? Mas, em geral, é isso. Quem é profissional, um termo mais significativo, né? No termo correto da palavra, já estava acostumado com isso. Quando veio a pandemia, isso eu nunca enfrentei, mas já estava acostumado com plano de contingência, já estava acostumado com alterações. Tá bom, nunca tinha enfrentado isso, mas quanto a mudar sua forma de gestão para algo, eu já estava preparado. Então, eles sofreram menos, mas todos sofreram de alguma forma. E isso vai ser no dia a dia. Por isso que tem essas nossas lives toda semana, praticamente como se fosse um jornal, né? Ele faz aqui mais ou menos como se fosse um em pauta, né, do Globo News, alguma coisa parecida. Que a gente pega alguns
casos novos, né, que nem aquela da ação judicial, algum elemento novo e a gente compartilha. A ideia é essa. E a gente sempre tem que pensar no seguinte, não temos a arrogância de que a gente sabe tudo, né? O Cláudio tem um monte de cliente. Eu também tenho um monte de cliente. Então, para a gente é fácil, às vezes, achar assim, pô, sei tudo. Eu já vi tanta coisa louca, mas não é. Cada dia a gente aprende coisa nova. Cada dia alguém me traz algum elemento novo, alguma novidade, e a gente adapta dentro dos nossos negócios. Né? Eu não administro, eu faço só a parte jurídica. E aí, nisso, a gente tem que avaliar com cuidado. Por mais que a gente tenha uma experiência, a gente até ajuda bem, por quê? O seu condomínio não teve essa experiência, mas eu já tive em outro. Então, eu te dou essa experiência, te ajudo. Mas eu não menosprezo a experiência que você tem no seu. Por quê? Às vezes você tem alguma ponta ali que é a novidade. É a compartilhamento, é esse network que é natural dessa relação que vocês têm, administradora-condomínio, né? E tem também, de outra forma, com advogado e condomínio. Isso que é importante. E quanto mais informações, melhor. Esse ponto, desculpa me alongar, né, estou até me alongando demais, esse ponto que eu acho que é o ponto mais positivo da pandemia. A troca de informações, o uso melhor da tecnologia de informação que já estava à nossa disposição. E essa troca de informações, hoje eu consigo assistir aula de qualquer lugar do Brasil. Isso é uma maravilha, eu aprendo muito mais, eu estudo muito mais. Né? É bom para mim, não estou falando que é bom para vocês, não, estou falando que é bom para mim. Eu vou e assisto. Eu posso assistir 2, 3 lives ao mesmo tempo, pauso uma, assisto a outra. Né? Mas você pode, está à sua disposição. Se eu uso ou não, se quiser, mas está à sua disposição. Muito obrigado, desculpe me alongar, mas como eu disse, minha língua é maior do que o meu braço. Tá ótimo, doutor André. Bom, eu acho que primeiramente agradecer a todos também a presença. É fundamental vocês estarem presentes, acompanhando, contribuindo, perguntando. E, em cima do que o doutor André falou, eu reforço que ouvir os condôminos, porque vocês, síndicos, são representantes desta coletividade, então você não pode perder isso de vista também. E fica muito mais agradável quando tem uma gestão coparticipativa, né? A gente consegue ali juntar opiniões, entender as divergências. É claro que sempre a decisão final é sua, mas é importante se apoiar, se aconselhar, ouvir o outro lado, porque às vezes você está entregando um serviço para o seu cliente condômino, entendendo assim, achando que ele está satisfeito, e às vezes ele queria um outro serviço. Ou ele queria esse serviço, mas não dessa forma. Então vamos ouvir mais, partilhar mais, mas saber da responsabilidade sua, fundamental, de cuidar da integridade, dos S's condominiais, né? Não podemos perder, não é isso, doutor André? Sossego, a salubridade, a segurança. Esses S's condominiais têm que estar na mente de vocês. Você tem que ter uma camisa assim, 3 S's. Essa tem que ser a sua camisa. Então você está sempre se questionando. Isso está mexendo no sossego dos meus condôminos? Está mexendo na salubridade aqui do meu condomínio? Isso está afetando a segurança do meu condomínio, seja segurança estrutural, segurança de ir e vir, segurança física, patrimonial. Então você tem que estar sempre vigilante nesses S. E a partir daí você segue a tua gestão do dia a dia. Foi muito bom estar hoje aqui mais uma vez com vocês, viu? Parabéns a Dil, doutor André. Obrigada. E a todos presentes. Agradeço a vocês, doutor André, suas palavras são sempre muito bem-vindas, o senhor pode ficar tranquilo, Cláudio Afonso sempre contribuindo com a gente. José Marcos, em breve estaremos aí com os nossos eventos presenciais novamente, mas temos que aguardar o momento certo. Enquanto isso, estamos aqui conectadíssimos online. Obrigada pela audiência. Em breve tem novidade, Summit de Síndicos CIPA, um mega evento virtual. Fiquem ligadinhos aqui. Obrigada a todos, uma boa noite, até a próxima quarta, no mesmo horário, hein, doutor André? Já coloca aí na agenda. Cláudio Afonso, Luciana Maranhão está aqui, ó, nossa representante comercial da nossa patrocinadora CIPA, que contribui com muito conteúdo para vocês. Muito obrigada, uma excelente noite a todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.